E aí, Bruno, como Tudo você bem, meu tá? velho? Feliz ano Hoje novo a gente... feliz 2020, né? 2020. Primeiro podcast, primeiro Clique Aprenda 2020 no ar, né? Exato. Dessa vez de um formato diferente, né? Quem tá vendo, quem tá ouvindo não dá para perceber, mas quem tá vendo sabe que a gente, pela primeira vez, não estamos na mesma sala, né? Exato. É, Hoje eu tô fazendo um giro aqui buscando um pouquinho mais sobre as tendências e tecnologias aqui em Tóquio. O Bruno está em São Paulo, lá na sede do All EdTech, mas mesmo assim a tecnologia, como sempre, facilita e aproxima, né? Então a gente está mantendo a gravação do podcast mesmo com distância física aí na parada. Hoje em dia a gente trabalha de qualquer lugar, né, Godoy? Essa Isso distância é, geográfica, né? não existe mais, né? A gente discute muito isso, né? Que a questão de distância é muito, muito relativo e quase sempre contornável pela tecnologia hoje em dia, né? É isso aí. Mas como a gente está fazendo o primeiro Clique e Aprenda de 2020, eu acho que vale a pena a gente brincar um pouquinho de futurologia, né? Afinal, né, estamos no primeiro mês do ano, né? A gente tem toda aquela expectativa do que vem por aí, né? Em vários aspectos da nossa vida e queria perguntar para você, Bruno, o que você tem aí com base nas suas pesquisas, nas suas leituras, nas suas percepções, visto e percebido que vai estar em 2020 ganhando espaço quando a gente fala de tecnologia da educação, principalmente. Eu vou falar duas coisas óbvias que estão no meu radar essa semana aqui. A primeira delas é o uso de inteligência artificial. A gente já falou sobre isso aqui. A gente vai ver isso certamente mais presente nos projetos de todos os setores, não só no nosso. E a gente tem uma preocupação esse ano com a implementação de LGPD e com Tema segurança super de importante, dados, né? que hoje vive numa economia de dados, né? Então, esses são assuntos que a gente vai acabar tendo reflexo em 2020 no nosso setor, né, de tecnologia para a educação. E quando a gente fala de LGPD, tá aí, né? É agosto, né? Agosto. Agosto agora de 2020, né? Então, é um tema que não só vai estar na pauta, como é urgente para quase todo mundo aí que, de alguma forma, tem aí um contato e uma relação com tecnologia, né? A gente já começou esse trabalho há algum tempo. A dica que eu dou é, tipo, quem ainda não começou, que acelere, porque já começou 2020, né? O ano passa, o ano voa, né? E outra coisa já, eu também, aí fazendo a minha parte do exercício de futurologia, né? Eu acho que não é nem tanto no sentido daqui para frente, mas no sentido de já estamos vivendo um momento em que eu tenho observado a questão de vídeo, né? Eu acho que cada vez mais, quando a gente fala de formato para passar informação, para passar conteúdo, independente de qual é o objetivo, o vídeo tem ganhado cada vez mais espaço como o formato, né? Seja para entretenimento, seja para informação pura, seja para educação, cada vez com mais recursos, né? Mas uma coisa também que eu acho que quando a gente fala de vídeo, a gente precisa sempre considerar é que nem todo tipo de vídeo é igual, né? Você concorda com isso, Bruno? Sim. Nem Sim, todo esse seu sim conteúdo, nem todo exato, conteúdo em vídeo é igual. exato. Não é uma questão de tecnologia, né? É uma questão aqui de metodologia. Muito mais do que tecnologia, né? Muito mais do que Hoje em dia, tecnologia. qualquer um pode gravar um vídeo de qualquer lugar do mundo e publicar na rede ou publicar no seu projeto. A tecnologia não é mais uma barreira. Claro que com uma produção um pouco melhor, com uma iluminação interessante, com uma produção bem feita, a qualidade do vídeo fica melhor.
mas a tecnologia é a mesma. Agora, o como fazer é que é o grande segredo da coisa, né? O que faz as pessoas assistirem mais tempo e com uma experiência melhor, né? Como a gente assistindo uma série na TV, né? Tem séries que nos prendem rapidamente, independente do tema, e tem séries que você não passa do primeiro episódio. Eu acho que quando você trouxe aqui essa questão da tecnologia em si não é o suficiente para tornar um vídeo interessante ou prender, eu acho que, trazendo até um pouquinho de cultura pop aqui para o nosso papo, eu acho que um dos grandes exemplos atuais, né, a gente viu agora há pouco, é o flop, que foi o filme do Cats, né? Que tem uma tecnologia de ponta e que não agradou por N motivos. Não vou entrar, obviamente, na discussão aqui, porque o nosso assunto é outro, mas quando a gente fala de educação, né, quando a gente fala de vídeos, conteúdos em vídeos pensado para educação, o que faz ele ser um bom vídeo? O que ele faz ser uma boa videoaula, né? Eu sei que você leu bastante, você estava fazendo um estudo e várias discussões internas que inclusive gerou uma matriz, né? Eu queria que você fale um pouquinho disso para a gente. No ano passado, em 2019, a gente fez um levantamento, quase que um depara de insights, de dados de quem assiste vídeo em plataformas como YouTube e na internet mesmo, o depara com a nossa produção de vídeos ou a nossa forma de produzir vídeos, né? Sim. E a gente tem conversado muito aqui sobre quais são as similaridades ou o que a gente pode aprender com essas outras plataformas. A gente construiu uma matriz a partir disso que tem guiado a forma como a gente pensa como organizar o conteúdo numa videoaula. Aí essa matriz ela é dividida em 4 principais pilares. E isso eu acho que é legal dividir, porque elas meio que guiam assim como a gente pensa a qualidade do conteúdo numa videoaula. O primeiro pilar é o pilar de conexão. O segundo pilar, o pilar de conhecimento. O terceiro pilar, o pilar de entretenimento. E o quarto pilar de identidade. Em cima do que eles estão construídos? Eles estão construídos em o que faz uma videoaula ser uma experiência de aprendizagem melhor ou pior. Até para a gente fugir daquele formato que telecurso, né, que eu acho que acaba sendo um exemplo hoje que está já desgastado, né, que é algo muito ligou a câmera, começou a falar e soltar conteúdo sem nenhuma preocupação muito além disso, né, e cada vez mais a gente pede mais, né, enquanto público, né, enquanto usuário, a gente não se contenta mais com somente esse tipo de abordagem, esse tipo de entrega, né? O telecurso é um bom exemplo de um vídeo produzido onde o pilar 2, conhecimento, ele está bem explorado, mas faltam 3 outras características para esse vídeo ser atrativo, ser agradável, ser uma experiência agradável, né? Uma experiência conveniente e agradável. Então, aí como que a gente faz? A gente tem a visão do aluno. Então, o que ele espera de um vídeo dentro de um pilar? E a visão de quem está ensinando. O que eu tenho que me preocupar na hora de produzir uma aula em vídeo para oferecer uma experiência legal para esse aluno em cada um dos pilares? Então, por exemplo, pilar 1 de conexão. O que o aluno deseja quando eu falo nesse pilar de conexão? Quando ele está assistindo essa videoaula, ele tem um desejo de entrar em contato com outras pessoas, com outros conhecimentos, com o mundo. Então, a gente assiste o vídeo não só para adquirir conhecimento, mas para se conectar com as pessoas, para se conectar com outras ideias, para se conectar com outros lugares, com outros conhecimentos. Então é uma conexão que vai muito além da conexão só eu-você, é uma conexão
que inclusive é uma conexão com o próprio ecossistema, com a realidade, com informação, com tudo isso. É o desejo do aluno de se conectar. Então, é como se tivesse 4 desejos. O desejo de se conectar, o desejo de adquirir conhecimento, o desejo de se entreter, ter uma experiência agradável, e o desejo de se identificar com aquele conteúdo. Então, quando a gente olha para quem está produzindo eu vou usar a palavra professor, mas não só o professor, mas quem vai ensinar através de uma videoaula. O facilitador desse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente fala é que ele tem que conseguir se conectar com o aluno, estabelecer pontos de conexão, estabelecer momentos em que ele se coloca no mesmo nível do aluno. Então, um exemplo bom disso que a gente usa muito quando fala de vídeo para o YouTube, que é o porquê o Whindersson faz os vídeos no quarto dele, mesmo depois que ele ficou um cara super famoso e ganha muito dinheiro com isso, e justamente, né, de forma justa, mas por que ele continua fazendo os vídeos no quarto? Ou por que os vídeos têm uma produção amadora, né? Entre aspas, amadora, né? Para quem não está assistindo a gente. Porque isso faz a pessoa que está do outro lado, o público dele que está do outro lado, se conectar, se identificar. Puxa, geralmente eu estou assistindo um vídeo na minha casa, no meu horário de lazer, e eu me conecto com... Sabe aquela história do professor sair de cima do palco e virar o guia do seu lado? Então ele deixa de estar no outro nível e passa a estar no seu nível. Então ele estabelece uma conexão humana, de proximidade. E é o que eu acho que a gente acaba buscando hoje para todo tipo de troca, né, de informação e troca de conhecimento. É essa relação de igual para igual, né? Você, de alguma forma, se conecta, como você disse, por, de alguma maneira, sentir que aquilo que está sendo passado, de que aquilo que está chegando até você faz todo sentido para o seu momento, para o seu repertório, para a sua trajetória, né? Assim, é uma conexão. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa e você começa falando amenidades? Isso faz você se conectar. Olha, puxa, o tempo hoje não está bom, o trânsito, ou a série que eu assisti, que você assistiu também, ou o filme que está no cinema. Para criar um ambiente agradável para que a gente comece a falar de coisas de conhecimento. Amenidades palacianas. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é o aluno tem desejo de adquirir novos conhecimentos, coisas que sejam úteis para a vida dele, coisas que impactem no sucesso profissional e pessoal dele. Então, o aluno tem um desejo, assistindo uma videoaula, de adquirir conhecimento. Do lado do professor, então do lado de quem está ensinando, como que eu entrego isso para ele de uma forma agradável para ele? Se ele tem um desejo de adquirir o conhecimento, eu tenho que entregar esse conteúdo da forma mais objetiva e bem explicada possível, e instrucionalmente organizada, né? Organizada em blocos fáceis de serem entendidos, usando analogias que simplifiquem a compreensão daquele conhecimento, usando exemplos e todo o arsenal instrucional que a gente tem para que um conteúdo seja explicado de uma forma simples, fácil e objetiva. Eu gosto muito de dar um exemplo de comportamento de usuário em videoaulas, né? A gente tem muito feedback de aluno que usa muito a ferramenta de acelerar o vídeo. Para o professor, é quase que uma... Nossa, é a morte, né? Puxa, quer dizer que eu estou falando muito devagar, o que eu não estou sendo objetivo, mas é porque o aluno tem um desejo de adquirir o conhecimento de forma objetiva, ele não quer enrolação, ele não quer ficar sendo... ou ele quer ter o controle de, olha, agora tá, eu já entendi, próximo assunto. Isso, de alguma forma, acaba também tendo a ver um pouquinho com a preocupação com carga horária, né, dos vídeos, a granularização, como você falou, em quebrar isso em momentos
que sejam, de alguma forma, né, bite size, né, para E outra coisa que eu gosto de falar consumir. muito também é da linguagem ser simples. Então, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de conteúdo acadêmico, às vezes a linguagem é um pouco mais acadêmica, mais complexa. E uma boa videoaula fala uma língua mais simples, mais objetiva, mais clara. Às vezes é falando de forma mais simples que a gente se comunica melhor, né? Sim, direto ao ponto, né? Isso. Terceiro pilar, então, é o pilar de entretenimento. Esse é um pilar um pouco... Eu gosto de explicar porque a palavra É entretenimento é dúbio, uma né? palavra que não explica bem a ideia. Talvez eu até mude essa palavra nessa nossa matriz. Mas hoje eu uso entretenimento e explico. Não é um entretenimento de diversão, ou não só de diversão. Ele vem do sentido mesmo da palavra, de entretenir, de manter junto, de manter a atenção durante muito tempo, de manter uma plateia atenta ao que eu estou falando. Isso, para a gente, significa que, continuando a explicação da forma como a gente está fazendo, para o aluno, ele tem um desejo de uma experiência positiva, que mantém ele atento, agradável, um tempo de qualidade, um tempo agradável de aprendizado. Claro. E divertido, não só uma aula... Sabe aquela aula de 50 minutos que a gente assistia na sala de aula, que depois Sim. dos 10 primeiros minutos você já está pensando... A mente já estava em qualquer outro lugar, né? Qualquer outro lugar. Então, existem uma série de gatilhos para eu manter a atenção do aluno. Eu tenho que ter um ritmo, uma variação de ritmo na aula, uma variação de assuntos. Às vezes eu faço uma pausa, uma break, eu conto, aonde eu coloco o exemplo, aonde eu coloco o case, aonde eu conto uma história para fazer uma analogia, aonde eu conto uma história pessoal, por exemplo. Então, são formas de, naquele período onde eu sei que eu entreguei muita informação, eu preciso de equilibrar aquilo para conseguir manter a atenção do aluno durante um período um pouco maior. Garantir um bom storytelling, né? Ao longo de todo... Fazendo ganchos. Então, olha, às vezes você solta uma coisa que, olha, isso eu vou explicar lá no final, mas vai ser muito interessante. Puxa, eu faço um gancho que eu mantenho uma atenção um pouco maior dele durante o vídeo. Existem N formas, né, de garantir isso. Então, do lado do aluno é um desejo de uma experiência que não seja maçante, que não seja aquela aula tediosa. E do lado do professor, do lado de quem está produzindo a videoaula, que pense nisso mesmo como um filme, sabe? Eu tenho... O início do filme é aquele teaser que tem uma cena de ação. Você pode ver todo o filme de Hollywood, desses filmes de ação, começam com uma cena de ação de 5, 10 minutos super empolgante. Espetacular. Porque depois ele vai começar a contar a história do personagem, a origem dele, e é uma área da história que ela depende um pouco mais de tempo para evoluir, para construir, para explicar os detalhes. E aí, de vez em quando, tem uma cena de suspense, ou tem uma ação específica, ou tem uma coisa que a Marvel faz muito, que é o uso do humor. Eu adoro professores professores bem-humorados, né, que conseguem colocar um nível de entretenimento na aula. Não que seja aquela aula do palhaço ou do contador de piada. Eu acho que é isso que eu ia falar. Você trouxe desde o começo. O entretenimento não é você transformar aquilo numa grande novela mexicana. Não, é para manter a atenção de uma forma positiva e que o aluno sinta aquilo como uma história agradável de assistir. E o quarto ponto, que eu acho muito interessante, é o ponto da identidade. Muitas vezes a gente assiste um vídeo no YouTube porque a gente se identifica ou porque a gente se projeta em quem a gente está assistindo, né? Então, isso é um ponto importante também na construção da videoaula. O aluno ele deseja se identificar com o grupo de pessoas que assiste aquele vídeo. Ele quer fazer, além dele querer se conectar, que é o ponto 1,
Ele quer se identificar, ele quer, olha, esse vídeo é para pessoas como eu, ou pessoas como eu consomem esse tipo de conteúdo. Pessoas como eu estão refletidas naquele conteúdo, naquele público. Isso tem a ver com o acolhimento do aluno, com inspiração e motivação para ele. Se sentir parte de um grupo maior, né? Se sentir parte de uma coletividade também, né? Que compartilha uma mesma necessidade, está buscando algo muito parecido, né? E do lado de quem está ensinando, como que eu posso oferecer isso de uma forma um pouco mais pragmática, né? É tentando conectar as histórias que eu estou contando com o contexto de quem é o meu público. Então, na hora de dar um exemplo, se o seu público é um público que De pré-vestibulando, por exemplo. pré-vestibulando, eu tenho que dar um exemplo que faça sentido para eles, faça né? sentido para ele. Se o meu público é um público do mundo corporativo, talvez o melhor exemplo que eu possa dar é uma situação que acontece dentro de uma empresa. Se o meu público é um público mais genérico, vou dar aquele exemplo, né? Por que se usa muito analogias de futebol no Brasil? Porque todo mundo Porque entende. todo mundo entende. Ou quase todo mundo. Ou quase todo mundo. Mas, assim, é uma boa analogia, ou uma analogia da vida do cotidiano. São temas que, sabe, que são transversais, que são formas simples de explicar coisas um pouco mais complexas. Então, essa questão de conectar é muito importante, além de utilizar, assim, da melhor forma possível dentro de uma videoaula, diversidade, fazer com que as pessoas se identifiquem com o tema da aula, sabe? Assim, Você tem que explorar vários ângulos da questão, né? Para poder, inclusive, que aquilo faça sentido para o maior número de pessoas possível, né? Para o seu público, né? E geralmente o público de qualquer videoaula que a gente faça é um público diverso. Então, Sim. eu posso dar exemplo só de um tipo de pessoa ou eu não posso falar só um exemplo de um CEO, eu tenho que também, de alguma forma, conversar com o analista, com o supervisor, com o trainee, por exemplo, usando agora o exemplo de um vídeo de educação corporativa, né? Não adianta, quando eu estou oferecendo um vídeo que vai para toda a empresa, né? Não adianta eu considerar só um pedacinho dela, né? E isso, né, vai respingar em linguagem, formato, em exemplo, em todo o conjunto por trás, né, da produção de um bom vídeo, de uma boa videoaula. Inclusive regionalmente, sabe? Os regionalismos. Inclusive os regionalismos, sabe? Se você é uma empresa de âmbito nacional, é pensar que eu tenho que oferecer ali um conteúdo que as pessoas de todas as regiões do país se identifiquem com ele. E não só quem está em São Paulo, não só quem está em Manaus, exato. Por exemplo. Olha, eu gostei muito, né? Não é, obviamente, eu já tinha visto essa matriz, eu gostei bastante porque ela consegue, eu acho que, desmistificar um pouco, né, essa questão da videoaula, né, porque ela é simples de entender. E é aquilo que você falou, o que a gente busca, inclusive, numa videoaula, é que ela seja simples, né, do ponto de vista de trazer a informação para quem, né, eu quero atingir de uma maneira muito direta, muito clara e muito aplicável. Eu acho que sempre quando a gente pensa em videoaula, mesmo as videoaulas que são mais conceituais, de alguma forma elas estão muito conectadas com essa minha visão de prática, né? Eu quero aplicar aquilo de alguma forma, seja no meu trabalho, na minha vida, em alguma área que eu estou buscando dar um boost, né? E eu acho que esses 4 pilares ajudam muito quem produz esse conteúdo, né? E também desmistifica para quem consome, né? Porque você passa a ficar mais atento a esses
a esses insights que são de conexão e tal, e você começa também a ter uma visão mais crítica para julgar o que é bom e o que não é bom, né? Porque às vezes a gente perde bastante tempo com conteúdos, né, que depois na metade a gente vê e fala, nossa, pô, é aquele seriado que você chegou no episódio 5 e viu que não vai funcionar muito bem, né? Então eu acho que isso ajuda tanto quem faz quanto quem consome. Então, só para a gente fechar aqui, Bruno, então a gente está falando de uma boa videoaula, né? Considera o pilar conexão, conhecimento, entretenimento e identidade, né? Então eu acho É que isso. Para fica muito. simplificar, né? Vai produzir uma videoaula, tenta fazer algumas perguntas, sabe? Eu estou me conectando com o aluno de alguma forma. Às vezes significa fazer uma pergunta para a tela, sabe? Às Sim, vezes é interagir. uma reflexão, né? Então, o segundo, eu estou entregando conteúdo de uma forma simples e objetiva, eu não estou enrolando, eu não estou dando voltas, eu estou sendo direto, eu estou falando de forma clara e simples. Terceiro, eu estou contando uma boa história, eu estou fazendo isso de uma forma agradável. Quem está assistindo, você pode, né, é muito simples, testa com algumas pessoas, sabe? Tá agradável de assistir, não tá chato, não tá devagar o ritmo tá variando, tem alguma coisa além daquele conteúdo que eu estou oferecendo que prende a Sim. atenção das pessoas. E número 4, eu estou entregando, quem vai assistir aquilo vai se identificar com esse conteúdo, não é um conteúdo fora da realidade dele, fora do contexto. Os exemplos que são, que Os são exemplos postos, né? Condizentes com todo o público que eu estou querendo atingir, né? Não, eu gostei bastante, eu acho que se as pessoas, inclusive, que acompanham aqui o nosso podcast, tiverem alguma dúvida ou quiserem colocar alguma questão para a gente, fica aí, a gente vai, inclusive, gerar um e-mail do Clique e Aprenda muito em breve para divulgar aqui, para receber essas questões, porque a gente sabe que quando a gente traz o assunto, as dúvidas e as necessidades de aprofundamento surgem junto, né? Então a gente também vai criar esse canal de comunicação aí com vocês que estão ouvindo a gente fielmente desde 2019, né? Since 2019, né? A gente pode colocar já no nossa landing page, né? 2020 aí tem vários temas que a gente quer trabalhar, né, Bruno? A gente já tem aí um caminho, um roadmap temático que a gente quer colocar no ar aqui para vocês, e inclusive com mais periodicidade, né? A gente começou aí com uma vez por mês, agora a gente está querendo estar próximo mais vezes, né, ao longo do ano de 2020 dos nossos ouvintes, né, caros ouvintes. Legal, é isso mesmo. A dica é, se quiser trocar uma ideia sobre isso, a gente tem lá um canal de Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Canal é Geralmente que não falta, né? publica esses vídeos também no YouTube, então deixa o comentário lá pra gente. A gente está nessas redes sociais aí também. Bruno, muito obrigado mais uma vez pela Obrigado parceria a você, aí. Godoy. Nos vemos pessoalmente muito em breve. Para você aí, bom dia. Para mim aqui, boa noite. E ficamos hoje e logo, logo voltamos com mais um tema que já inclusive está lá na nossa landing page, né? Já está falando lá no sitezinho qual é o tema que a gente vai trabalhar no próximo podcast. Mas não vamos dar spoiler, vocês que entrem lá. Tchau, tchau, gente. Abraço. Um abraço, tchau, tchau.